Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique e Fala. No caso, a gente acabou de ler o terceiro capítulo da fanfic O Quarto Cavaleiro e estamos indo para o quarto capítulo. Como eu tinha dito no vídeo passado, eu tô fazendo uma dupla sessão, né? Porque esses últimos dias eu fiquei sem postar nada, então eu resolvi fazer uma atualização dupla. Então, sem demoras, vamos para o quarto capítulo. Quarto capítulo, primeira caçada no Horcrux. Então, agora todos nós sabemos que você salga e queima os ossos para se livrar de um fantasma. Harry pensou ironicamente consigo mesmo. Não foi bem recebido que ele não soubesse disso. Em defesa dele e de George, eles estavam muito mais preocupados com demônios e metamorfos do que com fantasmas quando estavam estudando para fazer a viagem aos Estados Unidos. Ele conhecia bem os fantasmas. Tinha uma aula dada por um, e assim por diante. Acontece que esses fantasmas não eram os mesmos que o professor Beans ou o Nick quase sem cabeça. Esses fantasmas eram como pirraça no meio da Batalha de Hogwarts, quando ele ficou um pouco selvagem e derrotou um gigante sozinho. Manning, aquele poltergeist, mereceu uma medalha por isso. Tipo, mas eu não sei nem por que os Winchesters ficaram tão surpresos com eles não saberem sobre a queima e a salga de ossos, tá ligado? Sendo que eles meio que insinuaram que nunca estiveram em caçadas antes, tá ligado? Então faz sentido eles realmente não souberem como é que lidam com determinadas situações, tá ligado? No caminho para a assombração, o irmão de Harry, Jim, se recusou terminantemente a andar no carro de Harry, o que era completamente injusto na opinião dele. Não havia nada de errado com o carro. Ele funcionava, não chamava atenção para eles e tinha ar-condicionado. Esses eram essenciais, certo? Mas não, eles tiveram que andar no Impala de Jim, que aparentemente se chamava Baby, e dizer qualquer coisa negativa sobre ela era merecedor de ser obrigado a ir para casa a pé, se não levar no tiro. Eu amo muito o amor do Jim pelo Impala, gente, pelo amor de Deus. Se eu não me engano, no próprio Supernatural, o Sam fica indignado, tá ligado? Porque ele fica tipo, mano, é um Impala. Se eu não me engano, é o Sam. Eu lembro que tem um personagem que fica muito indignado com isso, tá ligado? Mas talvez não seja o Sam, porque o Sam, desde criança, conhece o Impala e tal, porque o Impala era do John. Então talvez não seja o Sam. Mas eu não lembro qual é o personagem que fica tipo, mano, o Impala é totalmente reconhecível, tá ligado? Principalmente porque já tá associado a eles, tá ligado? Não sei nesse ponto se a polícia já, tipo, associa o Impala a eles. Mas, enfim. Pessoalmente, Harry achava que, para pessoas que estavam tentando se esconder, o carro era um pouco chamativo demais. George, no entanto, achou tudo isso hilário, é claro. E Harry simplesmente deixou isso para ele. George estava obviamente fugindo de ter que lidar com sua dor. E estar em outro continente e lidar com o drama familiar de Harry era aparentemente exatamente o que ele precisava no momento. Ou, pelo menos parecia. Harry não era um curador de mentes, então ele realmente estava apenas fazendo o melhor que podia por si mesmo e por George. Durante todo o caminho até o bar, o fantasma. Calma aí. Durante todo o caminho até o bar, o fantasma estava assombrando o próximo estado. Ah, tá. Jim repassou tudo o que alguém precisava saber sobre um Salt and Burn. O que parecia se resumir a as instruções estavam no nome. E nada nunca saía como planejado, não importa o quão bom fosse o plano que eles tivessem. Harry conseguia simpatizar com isso em um nível muito profundo e íntimo. No banco de trás, George apenas contava os números no livro Razão de sua loja durante todo o caminho. Parecia que, além dos espelhos, ele agora também tinha um livro Razão auto-atualizável para a loja. A matemática deu dor de cabeça a Harry, então ele se sentou no banco da frente com Jim e deixou o seu irmão, que ainda soava estranho em sua cabeça, informá-lo sobre todas as coisas fantasmagóricas nos Estados Unidos. Isso é uma casa de nível básico, cara. Jim estava vociferando agora enquanto eles paravam no bar.
algum tipo de música rock clássica que Harry nunca tinha ouvido antes tocando no carro. Vocês não podem se chamar de caçadores se nem sabem sobre fantasmas. Sabemos bastante sobre fantasmas, Harry bufou irritado, já que eles tinham sido basicamente castigados nas últimas horas sobre o quão pouco eles sabiam. Temos alguns na Europa, se você pode imaginar, com a história de lá e um bombardeio de Londres e tudo mais. Mas eles são menos vingativos e mais apenas coexistentes. Eles têm negócios inacabados, mas não tendem a fazer as pessoas morrerem como eles. Pirraça chegou perto algumas vezes com algumas de suas pegadinhas, e Binks poderia ter tentado nos matar de tédio. George acrescentou, desanimado quando se afastou do livro razão para sair do carro e se espreguiçar. A Europa é estranha. Fantasmas só andando por aí, não sendo vingativos, é simplesmente antinatural. Jim franziu a testa, claramente achando estranho que eles estivessem perto o suficiente de alguns fantasmas para conhecê-los pelo nome. Ele olhou George de cima a baixo, desconfiado. O que você andou escrevendo nesse tempo todo, cara? É só um diário. Eu tenho que manter o controle sobre todos os seus pequenos e adoráveis americanismos, não é mesmo? George sorriu inocentemente, colocando o livro razão em sua bolsa de pele de topeira, dentro da mochila que estava carregando. Então, esse fantasma morreu de intoxicação alcoólica ou algo assim? Meu dinheiro vai estar em uma briga de bar. Normalmente é uma morte violenta que mantém os espíritos por perto. Daí a parte vingativa. Jim abriu o porta-malas do carro para mostrar a eles basicamente o equivalente ao arsenal do DML. Harry deu um assobio baixo pela infinidade de facas e armas, sal, água benta, um pouco de terra escura, o que parecia um pote de óleo e vários pés de cabra. Normalmente entraríamos como FBI ou algo assim, mas é um bar. Eu acho que podemos apenas pedir algumas bebidas e ser clientes curiosos. Bem, exceto o garoto. Fique apenas com água e nozes do bar para não sermos expulsos. Com licença? Harry foi irritado. Ele estava cansado de ser chamado de garoto. Para sua informação, eu tenho 21 anos e farei 22 em cerca de 4 meses. E eu trabalho como um policial legítimo, de verdade, há pelo menos 3 anos. Eu sei me virar. E sei lidar com minha bebida também. Ele realmente esperava que isso não chegasse ao anjo. Ele realmente precisava que Cashel continuasse pensando que era mais novo do que era. Ou ele poderia descobrir que ele era Harry Potter. Jim, no entanto, parecia que havia algo sobre irmãos que mexia com a pele de alguém. Ou parecia assim para Harry em seu único dia de ter irmãos. Não entendi muito bem. Ah, tá, entendi. Ele tá falando, tipo, que ser provocado pelo Jim por parecer muito criança, meio que mexe com ele justamente por, pelo Jim ser o irmão dele, tá ligado? Ah, entendi. É, faz sentido, faz sentido. É, isso realmente não é uma coisa boa ou saudável, mas Harry pode me beber por baixo da mesa, ou. Calma aí. Pode me beber por baixo da mesa, e eu não sou um peso leve. George colocou uma mão no ombro de Harry, com um olhar falso de orgulho no rosto. Harry apenas revirou os olhos, porque a magia tendia a queimar muito álcool trouxa. Ele tinha uma tolerância bastante alta para. Bastante álcool. Calma aí. Ele tinha uma tolerância bastante alta para álcool mágico também, mas bebidas trouxas provavelmente não fariam muito por nenhum dos dois. Você pode querer parar com essas coisas de criança também. Já vi Harry esfaquear pessoas por menos. Eu nunca. Eles sempre foram bem merecedores. Harry protestou firmemente com um olhar furioso para George. Ei, sem julgamentos. Jean levantou as duas mãos em sinal de rendição. Você realmente não parece ter 21 anos, cara. E isso ainda é uma criança nos meus livros de qualquer maneira. Eu acho que a coisa do policial faz sentido agora com a forma que você pegou o Cass antes. Sinceramente, eu acho que nunca vi ninguém pegá-lo antes. Você tem o quê? 30? Não é como se tivesse uma diferença de idade tão grande. Harry franziu a testa para o seu irmão mais velho, ainda o chamando de criança. Sim, cerca de 10 anos de diferença, mas Harry nunca tinha sido tratado como criança, mesmo quando definitivamente deveria ter sido. Ele tinha pessoas com mais de 30 anos sob seu comando nos Aurores quando ele estava lá há apenas um ano. Jim colocou um dedo no nariz.
Certo, Anissa, eu tenho 30 anos. E Sam tem 26. Kes era babá de dinossauros. E Bob atira em você se você perguntar a idade dele. Eu amo. Por mais divertida que seja a conversa toda, eu tenho a sensação que meu tipo não é muito bem-vindo nesse estabelecimento aqui. George franziu a testa para os clientes que podiam ver entrando no bar, que pareciam muito mais com Jean ou até mesmo motocicletas completos do que George. Todos eram um pouco rudes e hipermasculinos, e nenhuma mulher havia entrado ainda. Embora não parecesse inseguro em geral, isso não significava que seria seguro para qualquer um. Nossa espécie, Harry corrigiu, recebendo um olhar brusco da sobrancelha de Jean. Bem, Harry imaginou que seu irmão deveria saber que ele não era exatamente hétero. Ele estava abraçando uma política de George de apenas ser quem eles eram fora das expectativas da Grã-Bretanha. Eu te protejo se alguém disser algo, ou você pode esperar aqui fora se você ficar desconfortável. Uma briga de bar pode ser um ponto de diversão, no entanto. Eu não entro em nenhuma dessas desde que Note insultou Seamus no Hogshead alguns anos atrás. Merlin, aquela foi uma noite divertida. George balançou a cabeça antes de franzir a testa e se virar para Jean. Jean, tira a camisa. Ele ordenou ao homem, mais baixo, com um sorriso irônico pela ordem. O quê? Jean gaguejou. E parecia estar tendo um pequeno derrame. Eu não estou. Você sabe. Bem, não é isso. Cara, eu quero que você troque sua camisa de flanela. Você está usando uma camisa por baixo dela. George disse lentamente, claramente amando o quão desconfortável ele estava deixando Jean. Harry revirou os olhos e riu. Eu vou me mostrar mais facilmente com menos joias e a flanela e vou limpar a maquiagem. É uma pena porque eu estava arrasando com o visual hoje também. Eu realmente gosto desse suéter. Harry concordou, ainda amando quão macio ele era. George olhou para Harry quando Jean finalmente lhe entregou sua sobrecamisa. Harry, amor, um dia desses vou te levar para fazer compras. Você pode ter todos os suéteres macios que quiser, desde que sejam novos e não tenham furos. Eu não estou tão ruim assim. Harry resmungou enquanto George voltava para o carro para se trocar. Jean jogou sua jaqueta de couro de volta sobre a camisa e desajeitadamente enfiou suas mãos sobre seus pulsos. Vocês dois estão, você sabe, juntos? Não que isso importe, só estou pensando, quero dizer, nós provavelmente vamos precisar de um quarto de hotel hoje à noite, então só estou planejando com antecedência. Harry riu e balançou a cabeça. Sério, George estava certo. E era divertido mexer com Jean. Não, Jean. George e eu não estamos juntos. Somos basicamente irmãos. Namorei a irmã dele por um tempo. O que não vai me deixar esquecer. Mas nós nunca tivemos e nunca estaremos juntos. A irmã dele? Jean franziu a testa como se seu cérebro estivesse trabalhando demais. Mas você acabou de dizer... É possível gostar de garotas e garotos. Harry sorriu para o seu irmão e levantou uma sobrancelha desafiadoramente. Jorge é igual, ou talvez um sabor parecido de qualquer maneira. A dele é uma mulher chamada Angelina, que é incrível por sinal. Eu finalmente a convenci de que ela poderia fazer melhor do que a minha bunda miserável. George se juntou a eles, parecendo muito mais chato, com a camisa de flanela abotoada e as mangas arregaçadas para não ficar óbvio que seus braços eram mais longos que os de Jean. Lee ouviu dizer que ela saiu com Oliver Wood na semana passada. Eles provavelmente vão se matar se não aprenderem a falar sobre algo além de esportes. Ou será amor. Harry deu de ombros, sem realmente se importar. E eu concordo em discordar. Ninguém pode fazer melhor do que George Weasley. George definitivamente corou com isso. Algo que Harry achava que nunca tinha visto antes. George pigarreou sem jeito. Então, nós simplesmente entramos e perguntamos sobre os pontos frios e coisas se movendo e coisas assim? É basicamente isso. Jean assentiu, parecendo ter deixado de lado qualquer dano fundamental que Harry tenha acabado de causar em sua visão da realidade por enquanto. Precisamos descobrir quem morreu e onde eles estão enterrados. Podemos precisar de uma visita aos registros da cidade para descobrir isso. Teremos que ver como vai ser. A pesquisa geralmente é coisa do Sam, mas eu posso te mostrar o caminho de qualquer maneira.
Jean estava excepcionalmente desconfortável, o que era altamente confuso. Este bar era só seda, desde os pisos pegajosos até a atmosfera esfumaçada. Ele tinha estado em bares como estes mais vezes do que poderia contar em sua vida. Ele literalmente cresceu em bares como este. De alguma forma, ele estava vendo tudo completamente diferente agora. Ele sempre se sentiu confortável e como se pertencesse a bares decadentes. Mas agora ele via todas as maneiras pelas quais eram agressivamente hostil a todas as pessoas fora de uma certa imagem. Ele nunca tinha ele nunca havia considerado se seria inseguro ou indesejado em um bar. Bem, não que fosse administrado por vampiros ou algo assim, de qualquer forma. Só o pensamento de que Jorge poderia olhar imediatamente para o bar e dizer que não era bem-vindo atingiu Jim de uma forma muito desconfortável. A única comparação que ele poderia fazer consigo mesmo era se ele estivesse tentado entrar em um clube de campo e não em um bar de baixo nível em uma cidadezinha de podunk no meio do nada. Jim soltou uma risada enquanto Harry pediu uma cerveja. O barman olhou para ele com desconfiança. Então, claramente, não era só Jim que achava que o garoto não parecia ter 21 anos. Esses dois. Bem, Jim ainda não conseguia entender qual era o problema deles. Ambos pareciam altamente inépidos e provavelmente seriam mortos nessa simples queima e sal. E também muito capazes e sabiam muito mais sobre o que estavam deixando transparecer. Se Cass não tivesse garantido por eles, Jim teria concordado com a sugestão de Bob e Sam e os expulsado da propriedade para o bem deles. Ele confiava em Cass, no entanto, e se ele dissesse que eles eram mais capazes do que pareciam, bem, ele poderia dar pelo menos a eles uma chance em uma queima de sal. Além disso, o garoto tinha pego um anjo do Senhor. Jim nem tinha visto o garoto se mover, e parecia que Cass também não. Num minuto, Cass estava cutucando George no peito para cortar suas costelas, e no segundo seguinte ele estava sendo segurado com uma faca. Não que isso fosse machucá-lo, mas Jim tinha visto um lampejo inconfundível de medo nos olhos de Cass que ele ainda não conseguia explicar. Esse Jorge, Jim, Jim se viu gostando do cara contra seu melhor julgamento. Ele também estava excepcionalmente grato pelo bem de Harry e George, que seu pai já estava morto quando eles vieram procurá-lo. É o que tu dizendo. Foi a melhor questão de tudo isso foi que o John Winchester já estava morto. Mas. Calma aí. Puta merda. Mas isso não teria sido bem recebido. John Winchester era um bastardo teimoso. E Jim sabia exatamente o que era esperado dele como homem e o mais velho de seus filhos. John teria dado uma olhada em George e esse bar teria parecido uma festa de orgulho em comparação ao que em comparação com como John os teria tratado, o que é altamente hipócrita da parte do John, já que ele ficou com Sirius. Mas enfim, vamos deixar em off. Não, foi uma coisa boa que eles perderam a chance de conhecer seu pai. Ele ainda não tinha certeza exatamente porque eles vieram procurá-lo para começar. Ah, sim, cara. Um homem alto com cabelo de cor de areia, uma jaqueta de couro e tênis estava jogando sinuca e exclamou. Já correndo até eles no bar, parecendo animado. A mão de Jim foi até sua bota e a faca escondida ali, pronto para uma briga. Esses são os novos Jordans? Eu não sabia que eles ainda não iam sair. Como diabos você conseguiu eles? Deve ter custado um braço e uma perna. Jim olhou confuso enquanto o britânico, mal vestido ao lado dele, estendia um pé para mostrar os tênis impecáveis que ele estava usando. Eu conheço um cara, Harry sorriu, e ofereceu ambiguamente um sorriso irônico. Bem, parecia que eles estão prestes a fazer um amigo ou serem assaltados por alguns sapatos. Jim imaginou que poderia ir para qualquer lado. Cara, esses são os novos Air Max 90? Harry assobiou em apreciação pelos sapatos de Sandhair, do cara de cabelos de areia. Eu estava querendo um par. O cara da piscina sorriu para eles. Claro que sim. Esses filisteus dessa cidade não sabem diferenciar seus pumas de seus adidas. Ele gesticou para o bar ao redor deles. É bom ver um colega fã de tênis por aqui. Ei, você joga sinuca? Preciso ouvir sobre esse seu cara. Ele estendeu o taco de sinuca um pouco em convite.
Dean estava prestes a intervir. Ele não sabia o que diabos eles estavam falando com a coisa do sapato. Mas sinuca, bem, essa era a linguagem dele. Nenhum na minha vida. Ah, tá. Ele tá falando, tipo, nunca joguei. Harry falou com um sorriso antes que Dean pudesse dizer alguma coisa. Estou feliz em aprender, no entanto. Dean segurou um gemido. Eles estavam prestes a serem enganados na sinuca. Cara do sapato ou não, esse motociclista tinha visto os britânicos como um alvo a milha de distância. Eles só não eram enganados desde que eram adolescentes. Ele já sabia que seu ego estava prestes a levar um golpe dramático. Talvez ele pudesse convencer Harry a deixá-lo assumir a liderança aqui, mas não, era tarde demais. Ele e o cara do sapato estavam conversando com George enquanto seguiam atrás deles, carregando sua cerveja e a de Harry. Dean olhou para o barman com um olhar sofrido. Vamos abrir uma conta. Continue pagando. Ele disse antes de suspirar e até mesmo de sinuca para testemunhar o desastre que estava prestes a acontecer. 3 jogos e Harry tinha perdido cerca de $300, mas eles agora sabiam todos que já tinham morrido no bar. Como morreram, onde ficava o cemitério local, quem tinha testemunhado as assombrações, o que exatamente tinha acontecido e quem eram os prováveis suspeitos de todas as mortes. Jim apenas piscou fascinado. De alguma forma, o garoto britânico ainda não conseguia descobrir em qual bola ele deveria mirar, mas tinha interrogado habilmente uma sala inteira, uma sala cheia de motoqueiros sem que eles percebessem. Experiência como horror, né, mano? Não tem como. Amo. George parecia trabalhar em conjunto com Harry, comprando rodadas de bebidas e anéis de cebola, que ele insistia que Harry comesse, sempre que alguém parecia um pouco suspeito. George também sorria brilhantemente e brincava de ser britânico e de uma cultura diferente para fazer os clientes falarem sobre motocicletas e carros americanos, e as diferenças entre as cervejas europeias e americanas para tirá-los do rastro de serem interrogados. Eles saíram do bar horas depois, tendo perdido mais dinheiro do que Dean já havia perdido em um caso, mas também de forma mais eficaz, tendo aprendido tudo o que havia para saber da população local em uma noite do que ele e Sam já tinham conseguido realizar. Merda, eu acho que não podemos pagar um quarto de motel com o dinheiro que gastamos. Jim resmungou quando todos estavam de volta para o carro. Não havia como dormirem todos no Baby. George era um gigante, do mesmo tamanho que Sam, mesmo que Harry fosse pequeno. Vocês não trouxeram sua barraca, trouxeram? Jim franziu a testa diante do olhar desesperado que estava recebendo os 2 britânicos em seu carro. Cara, sério? George riu antes de se virar para Harry com seu largo sorriso. Você quer contar a ele ou eu devo? Harry riu, e Dean estava se sentindo um idiota, mesmo que não soubesse o porquê. Ele não gostava nem um pouco disso. Esses 2 caras tinham a habilidade de fazer Zelo se sentir tão desequilibrado o tempo todo. Ele não gostava disso, mas ele também estranhamente gostava. E não conseguia nem explicar para si mesmo. Só nos leve para um hotel. Jorge vai explicar. Harry se recostou no assento e fechou os olhos. Acho que bebi o suficiente para me sentir um pouco sonolento. Dean levantou uma sobrancelha surpreso com isso. O garoto tomou quase o dobro de cervejas que Dean antes de tomar doses de tequilas com cara de tênis depois de vencer o único jogo de sinuca em que o cara do tênis definitivamente pegou leve com ele. Certo, então Dean, gato, você ouviu o cara chamando o Harry de Lord Black, certo? George começou uma explicação no banco de trás. Jim segurou seu rubor por ser chamado de gato em um resmungo. Então, ele tem dinheiro então? Jim disse, imaginando que sabia por que dinheiro talvez não fosse um problema agora. George alegremente estourou o peito da palavra. A família de Harry era muito rica. Além disso, ele ganhou muito dinheiro com coisas depois da guerra. Além disso, ele é um investigador da minha loja, o que lhe dá um lucro legal. Harry bufou ironicamente. George é um homem de negócios muito respeitável, mesmo que não pareça. Sua loja de pegadinhas é excepcionalmente popular entre as crianças de idade escolar de onde viemos. Então sim, temos um quarto de hotel coberto. Podemos até ficar em quartos separados se você não se sentir confortável em dividir conosco.
Dean gaguejou em negação rapidamente. Ele não tinha absolutamente nenhum problema com o que quer que esses dois estivessem fazendo. E sentiu algum tipo de necessidade avassaladora de ter certeza de que eles sabiam disso. Mesmo que isso significasse que ele teria que insistir, calma aí. Ah, tá, entendi. Não tinha absolutamente nenhum problema com o que quer que esses dois estivessem fazendo. Eles sentiam algum tipo de necessidade avassaladora de ter certeza que eles sabiam disso. Na questão de eles serem gays. Gays, entre aspas, né? Porque o Harry provavelmente é bi e o George provavelmente pan. É... Onde estavam? Mesmo que isso significasse que ele teria que insistir veementemente que eles dividissem um quarto de motel para provar isso. Eles poderiam viver suas vidas como quisessem. E eles o apoiavam totalmente e os admirava por isso. Eu acho o Jim muito fofo nisso. Claro, isso não se aplicava realmente a Jim. Isso era muito claro em como ele foi criado e como ele se via. Calma aí que eu acho que eu mexi aqui. Tá. Como ele se via. Não, Jim era Jim e isso significava uma maneira muito específica que ele tinha que viver sua vida. Se houvesse mais do que apenas um pouco de hipocrisia nessa linha de pensamento, então, bem, era algo que ele simplesmente não iria olhar e enterrar fundo na caixa de onde ele estava relegado seu tempo no inferno. Como se ser, como era ser deslacerado por cães do inferno, e algumas das coisas que ele teve que fazer para conseguir dinheiro para alimentar Sammy de volta quando seu pai tinha ficado muito tempo fora de uma caçada, e os deixou sem dinheiro para manter o quarto de motel e comprar comida. Sim, essas eram as coisas que ele simplesmente não pensava. Tanto faz. Foi a resposta excessivamente simples que ele obteve de Harry diante da insistência inflexível de que eles dividissem um quarto por conveniência e segurança. Jim bufou com que sua ansiedade por ofendê-los quase inadvertidamente foi ignorada. Bem, tudo bem. Eles poderiam ser assim, então. Harry se inclinou para a frente, colocando o queixo no banco da frente, seu rosto um poucos centímetros do de Jean e bem acima de seu espaço pessoal. Então, você deve ter tido uma mãe e um pai muito compreensíveis. Você e Sam meio que seguiram nossa loucura, mesmo que Sam pareça pensar que deveríamos ser enviados de volta para a Inglaterra no próximo barco para o nosso próprio bem. Jean se sentiu um pouco justificado com o comentário, já que ele realmente estava tentando, mas também não conseguiu conter o bufo de diversão. Não, ele riu. E entrou no estacionamento de um motel barato perto da rodoviária interestadual. Mamãe morreu quando Sammy ainda era bebê, e papai, bem, ele era o oposto de compreensível, se é que você me entende. Ele definitivamente não teria ajudado vocês a se tornarem caçadores ou a ajudar ou qualquer ajuda que vocês acharam que iriam receber dele. Jim perdeu a fala diante do olhar de descrença chocada que estava recebendo dos dois homens quando desligou o carro e olhou para cima. Sim, ele sabia que eles tinham vindo para falar com seu pai, mas eles claramente não sabiam nada sobre ele se achavam que ele seria prestativo, compreensível e mente aberta. O quê? Papai era um cara decente e tudo, mas um pouco bastardo. Eu o amo. E ele fez o melhor que pôde conosco. Mas não é como se ele fosse tolerar que nos afastássemos de ser quem ele queria que fôssemos. Droga. Ele expulsou Sammy da família por querer ir pra faculdade. Hipócrita sanguinário, e resmungou Harry quando pareceu sair de seu estupor e abriu a porta do carro com raiva, furioso por algum motivo. O quê? Jim franziu a testa profundamente e saiu correndo do carro. O que isso quer dizer? Cara, não parece nada bom. George disse baixinho para Harry, embora Jim ainda pudesse ouvir. Do que vocês dois estão falando? Jim caminhou até o meio deles e os bloqueou fisicamente para se afastarem do carro. Ele olhou furiosamente para os dois, mais chateado do que sabia que deveria estar logicamente com a situação.
O que você sabe? Você chamou meu pai de hipócrita? Você nunca conheceu o homem. Ele era muitas coisas, mas hipócrita não era uma delas. Ele fez o melhor que pôde e daria vida por mim e Sammy. Caramba, ele fez! Os dois trocaram um olhar preocupado. Cara, você acabou de dizer que ele expulsou Sam da família por ir querer a escola. Jorge o lembrou lentamente. O que, sim, não soou bem. Mas Sam voltou. Jim protestou magoado por esses dois idiotas cutucando os relacionamentos de sua família. O que não significa que seu pai tenha apreciado. Não, calma aí. O que não significa que seu pai tenha aparecido. Não entendi. Jorge o interrompeu. Você disse que Sam voltou, não que seu pai se desculpou ou algo assim. Bem, não. Mas ele não era hipócrita. Ele não se mantinha em altos padrões, sim. Mas ele mesmo o seguia. Ele só estava tentando nos manter seguro com tudo que estava lá fora. Jim estava balançando a cabeça freneticamente. Ele não gostava quando sua visão de mundo era abalada. E ele realmente não gostava quando isso tinha algo a ver com seu pai e seu passado, especialmente, principalmente porque em algum lugar do fundo de sua mente ele sabia que era um nível profundo que havia. Ele sabia em um nível profundo que havia alguns problemas sérios com a forma que ele foi criado que ele simplesmente não queria pensar. Jim, olha, por favor, não me dê um soco, só me escute. Jim fez uma careta e cruzou os braços, parecendo tentar se abraçar ou se segurar ou algo assim. O gesto foi tão doloroso que Jim sentiu um pouco de sua raiva se dissipar lentamente. Sim, ele estava com raiva, mas não precisa dar um soco no cara. Eu sei que você não quer ouvir isso, e sinto muito por ser eu quem está te contando. Mas eu vim aqui falar com seu pai porque ele conhecia o meu pai. Porque, bem, eles ficaram juntos por um tempo. Não muito, mas sim, romanticamente falando. Eu, eu pensei que iria conhecê-lo, já que eles foram próximos por um tempo e talvez ele tivesse algumas histórias ou algo assim. O cérebro de Jim parou de funcionar em algum lugar em algum lugar perto da palavra juntos, conforme as implicações se instalavam. Espera, mas Jim não conseguia processar isso. Seu pai, John Winchester, tinha se envolvido com um homem. Seu pai, que tinha batido nele pra caramba, e depois os mudou para uma nova cidade quando ele pegou Jim beijando um garoto uma vez depois da escola, quando ele tinha 15 anos. John deixou dolorosamente claro que seus filhos seriam normais, ou seja, héteros, ultramasculinos, bebedores pesados e prontos para uma briga. Especialmente Jim. Mas eu não sei o que te dizer, Jim. Harry ainda estava falando enquanto o cérebro de Dean tentava se atualizar. Meu pai, Sirius, foi muito claro sobre isso. Não era nada sério, como um relacionamento ou algo assim. Não é como se eles fossem namorados ou parceiros ou algo assim. É só que, bem, seu pai não era completamente hétero, mesmo que fosse isso que ele queria que você acreditasse. Jim sentou-se na calçada, em frente ao motel de merda, não conseguindo mais ficar de pé e colocou a cabeça entre os joelhos, tentando respirar e não hiperventilar. Pareciam décadas de sua vida. E o que ele conhecia como a verdade estão se desfazendo. Eu não entendo. Eu vou fazer o check-in. George correu para o escritório, mas Harry ficou. Jim queria que os dois fossem embora. Ele precisava ficar sozinho. Por favor, se eles pudessem ir embora. Jim se encolheu quando uma mão começou a esfregar suas costas, mas não conseguiu evitar afundar no conforto inesperado só um pouquinho. Imagino que ele tenha dito algumas coisas para você enquanto crescia. Harry ofereceu lentamente. Sabe, nossos pais são pessoas falhas. Sirius, bem, meu pai fez algumas coisas ruins na época da escola. E também não estava lá para mim muito. Jim assentiu e tentou respirar fundo. Eu tinha um amigo no ensino médio. Jim disse, sem saber por que estava contando isso para o cara que era pouco mais do que estranho quando ele nunca tinha contado nem para Sam. Sam só pensou que ele tinha brigado na escola ou algo assim naquela época. Ele me beijou uma vez. Eu realmente gostei dele, mas papai nos pegou. Oh, Jane. Harry suspirou em triste compreensão e sentou-se ao lado dele no chão. De alguma forma, Jim sabia que ele havia entendido, apenas com aquelas duas palavras.
Algo sobre isso o fez continuar falando. Por mais que ele quisesse segurar tudo, estava forçando sua saída depois de ter ficado trancado dentro dele por mais de uma década. Foi a única vez que papai me bateu, e ele deixou bem claro o que esperava de mim, seu filho. Jim disse, prendendo a respiração. Ele estava chorando? Não. Não era um soluço que ele estava segurando. Ele disse que nenhum filho dele iria... Ei, olha, ele se foi. Harry agora tinha os braços em volta de Jim e definitivamente havia um pouco de umidade saindo de seus olhos. Não importa o quanto ele tentasse dizer a si mesmo que não estava chorando. Isso não foi nada legal, Harry estava dizendo firmemente, seu rosto enterrado no ombro de Jim. Era tão estranho e desconfortável, mas Jim também não queria que ele se movesse. Ele precisava que o sujeito estranho ficasse ali o abraçando. Harry ainda estava falando. Ele nunca deveria ter feito isso. Não importa quais fossem seus sentimentos, ou o quanto ele claramente se odiava, ou o que quer que seja, não há desculpas. E você pode ser quem quiser ser. Eu não o conheço bem, mas aposto que seu irmão aceitaria você. Você disse que ele enfrentou seu pai para ir para a escola, certo? Eu acho que ele ouviria. Eu não posso. Jim se afastou, balançando a cabeça, e quase chegando a um tom de súplica em sua voz. Eu não posso lidar com isso agora. Estamos num maldito apocalipse e Lucifer está tentando pegar Sam. Miguel está atrás do meu traje de sangue, Cass está tentando encontrar Deus. E vamos cuidar desse fantasma e... Não, apenas deixe isso, por favor. Eu não posso. Ei, tudo bem. Harry levantou as suas duas mãos com um pequeno sorriso triste enquanto se afastava. Eu sou o rei de não lidar com as coisas. George também. Nós nos mudamos para um novo continente para fugir dos nossos problemas. Então nenhum julgamento de nenhum dos nós. Lidar ou não, isso é com você. Só saiba. Nenhum de nós vai te julgar por nada. Jim fungou e limpou a garganta, pronto para colocar a tampa de volta na caixa enterrada profundamente dentro dele e nunca mais abri-la. É, certo. Obrigado. Primeiro andar, bem ao lado da máquina de gelo. Jorge respondeu, segurando uma chave e olhando para eles timidamente, pronto para dar outra desculpa para ir embora, se necessário. É, pegue o sal e as espingardas e vamos trabalhar. Eu acho que é o cara Harley Gregory que morreu no assalto 2 anos atrás. Jim se levantou abruptamente, enfiando tudo bem dentro, é, enfiando tudo bem fundo dentro. Ele estava perfeitamente bem, não feliz, mas ele estava no inferno há quase 40 anos e começou um apocalipse. Não era como se ele fosse ser feliz novamente. É, nada para lidar aqui, apenas continuar andando. Ai, gente, eu odeio. Ai, o John é um porra de um hipócrita do caralho, né? Nada muito diferente do Kenan. Definitivamente era Harlan Gregory. O assalto tinha sido encerrado para um golpe de seguro e o dono do bar tinha matado um homem que ele tinha contratado para roubar o lugar. George e Harry tinham saído cedo pela manhã, presumisa- presumivelmente para verificar registros na biblioteca local, enquanto Jim foi aos arquivos. Sério, George apenas forçou Harry a comer um bolinho enquanto Harry sorria e legitimizava cerca de metade da cidade antes de descobrir exatamente o que aconteceu. George tinha certeza absoluta de que alguns feitiços de confundo foram adicionados lá também, já que George tinha decidido usar seu belo esquete de couro de dragão naquela manhã, e qualquer um que olhasse para ele também, para ele, mesmo que um pouco irritado, de repente parecia um pouco confuso e se afastava. Sabe, Harry, eu realmente, honestamente, consigo lidar comigo mesmo e com comentários maldosos dos outros. George bufou, quando uma senhora mais velha de repente pareceu ter esquecido algo e mudou de direção, confusa. Eu acho que várias pessoas que você encantou provavelmente iriam me perguntar onde eu comprei meu conjunto incrível de qualquer maneira. Harry piscou inocentemente para ele. Eu realmente não sei do que você quer dizer. É, claro. George bufou divertido e apenas destrancou a porta do quarto do motel. É, definitivamente esse tal de Gregory. Jim os informou assim que eles entraram no cheiro de fumaça rançosa do quarto terrível. Sério, eles precisavam convencer Jim a fazer um upgrade.
Harry e ele podiam pagar um pouco de luxo, ou pelo menos limpeza. As outras mortes não foram violentas. O cara que morreu em uma briga de bar tinha um problema cardíaco. Teoricamente ainda pode ser ele, mas meu instinto diz que não é. Foi Gregory. Golpe de seguro que deu errado. Harry assentiu. Ele se jogou na cama dele e de George. George tinha quase certeza que nem Harry nem Dean viam nada de errado com esse quarto. E isso era triste de muitos níveis. Como você chegou lá? Jim franziu a testa com um toque de respeito agora em seus olhos. Eu sei como fazer boas perguntas e fazerem as pessoas falarem. Harry sorriu. E George teve que revirar os olhos com isso. Sim, Harry sabia como questionar as pessoas, mas dessa vez ele definitivamente trapeceu, provavelmente para impressionar seu novo irmão. Certo, então almoço. George interrompeu com um bater de palmas. Ele estava ficando com fome, o que significava que Harry precisava comer também, mesmo que Harry não soubesse disso. Com o monstro não aqui, o elfo deixou bem claro que era a responsabilidade de George garantir que Harry comesse. Não sabemos quem é agora e onde ele está enterrado, então presumo que devemos esperar até a noite para desenterrá-lo. Duvido que seja visto com bons olhos desenterrar pessoas aqui nos Estados Unidos. Mas eu posso estar errado sobre isso. Jim bufou, mas se levantou. Vi um restaurante na estrada. Talvez você queira se trocar antes de irmos cavar? Ele acrescentou com um sorriso irônico para George. George bufou, mas se virou para sair novamente. Vou ficar bem. Preocupe-se mais com o quanto Harry vai reclamar de sujar seus tênis. Eu não reclamo, Harry protestou indignado. Eu só vou limpá-los depois. Certo, então cavar uma cova era excepcionalmente difícil. Harry resmungou e despejou uma pilha de terra ao lado para fora do buraco. Agora ele sabia como seus irmãos se mantinham em tão excelente forma quando ele só tinha visto Dean comer porcaria até agora. Dean não estava ajudando em nada. Ele disse que estava de olho em qualquer guarda noturno, mas Harry tinha certeza que isso era, na verdade, algum tipo de trote por volta de uma hora, quando seus músculos estavam gritando. Harry franziu a testa em suspeito para George, que estava cavando alegremente, ainda usando sua saia e botas de combate. Ele não parecia nem ter suado. Você está usando magia, não está? Ele sussurrou, finalmente entendendo. O quê? Eu? Claro que não! George sorriu para ele. Assim como você não confundiu ou legitimou ninguém hoje. Eu nunca usaria magia perto de caçadores. Ai, como é sonso. Diga-me que feitiço você está usando. Harry olhou feio agora. Não via como ele ser o único legitimamente cavando esse buraco. Vamos, George. Sou só eu e meus músculos incríveis. George continuou ignorando seus apelos. Você fica sentado fazendo matemática o dia inteiro. Harry sibilou de volta, frustrado. George fez menção de comentar, mas interrompeu quando sua pá atingiu algo com um baque surdo. Jim, acho que conseguimos! Ele gritou do túmulo. E bateu no caixão com a pá mais algumas vezes para dar ênfase. Ótimo! Quebre e acenda! Jim jogou uma garrafa de fluido e um isqueiro no caminho. Ah, tá. De fluido de isqueiro e uma lata de sal para Harry, que os pegou automaticamente. Cuidado, o espírito normalmente aparece quando percebe o que está acontecendo. Jim segurou a espingarda cheia de balas de sal mais alto. Com qualquer feitiço incrível que ele estivesse usando, George facilmente abriu o caixão com um golpe de sua vara. E Harry começou a despejar sal e um pouco de fluido de isqueiro. Ah, prosseguiu um disparo de espingarda para fora do buraco. Depressa! Agora muito preocupado com seu irmão, Harry tirou a varinha mais velha do bolso e lançou um rápido feitiço de ignição. Em vez de mexer no isqueiro, os ossos pegaram fogo e houve um outro tiro de espingarda e um rosnado. Ainda está lá. George saiu do buraco e se afastou das chamas, assim como Harry. Merda, está conectado a outra coisa, não aos ossos. Dean disparou outro tiro no espírito vingativo que estava indo em direção a Harry, provavelmente sentindo seu núcleo mágico. Com que isso está conectado? George gritou, e se abaixou enquanto Harry balançava a pá de ferro no espírito que vinha em direção a ele. Precisamos voltar ao bar.
Harry se atrapalhou, sem saber como eles descobririam o que era. Poderia ser qualquer coisa. Talvez a arma que o matou, seu conjunto de lockpick, uma garrafa de whisky, o que quer que seja. Gregory apareceu de repente atrás de Jim, e sem esforço o jogou em uma grande lápide de obelisco, de pedra com um barulho enjoativo. Não! Harry gritou, olhando horrorizado enquanto seu irmão deslizava pela pedra e se amassava no chão. Harry, pode ser uma boa ideia fazer algo agora, George gritou, mas manobrou para se colocar entre o espírito e Jim, que parecia inconsciente, mas parecia estar respirando. Harry mergulhou e pegou a espingarda do chão e disparou outra rodada através do espírito, dissipando-o brevemente. E o que pode ser isso? Ele gritou de volta em frustração. Estou aberto à sugestão. Eu não sei. Eu não sou o maldito mestre da morte? George gritou com medo na voz. Certo, sim. Ele balançou a cabeça sem saber o que diabos aquilo significava. Bem, não faria mal tentar. Pare! Ele se levantou e comandou o espírito com cada grama de autoridade que conseguia reunir. Você não pertence mais aqui. Ele olhou para o espírito sombriamente, sentindo a magia crescer dentro dele. Uma magia que ele nunca tinha usado antes e não entendia. Ela estalava na ponta de seus dedos e aquecia a pedra da ressurreição pendurada em seu pescoço. Eu acho que está funcionando. George sibilou enquanto Gregory parecia congelado no lugar de onde estava prestes a ir atrás do ruivo. É hora de você atravessar, Harry informou, firmemente ao espírito que não poderia estar mais congelado se Harry tivesse lançado um petríficos totalos nele. E alguém ligou? Uma, uma garota morena mais ou menos da idade dele, vestindo jeans e uma blusa de tricô, apareceu atrás de Harry e franziu a testa para todos eles confusa. Olá? Quem é você? Harry se virou, puxando a arma da cintura, já que a espingarda estava definitivamente vazia. Harry, eu não vejo ninguém. Quem está aí? George disse freneticamente, enquanto olhava ao redor do cemitério em busca de quem Harry estava falando agora. Espere, é Dean Winchester? Claro que é. O que aconteceu dessa vez? A garota revirou os olhos para a forma no chão e bufou irritada, como se não fosse a primeira vez que ela era invocada por Dean. Ele não está morto, pelo menos. Então eu não vou tirar a alma dele. Quem quer que seja você. Mas aquele espírito, por que está congelado? Harry deu de ombros com um olhar para o espírito. Eu realmente não sei. Eu só disse para ele parar. Você não é a morte, é? Você é um pouco bonitinha demais para ser a morte. A garota riu alto. Claro que não. Eu sou uma ceifadora. Tessa é o meu nome. Eu amo a Tessa. Ela deu um sorriso e uma piscadela. Jim e eu somos velhos amigos. Como você consegue congelar um espírito e invocar um ceifador? Estou sentindo uma atração por você. Algo muito profundo dentro de mim. Espera, você não é. Não. Eu realmente não sei o que eu sou, mas Mestre da Morte parece ser o título atual. Harry suspirou cansado e sorriu para essa pessoa que pode ou não ser amiga de seu irmão. Bem, isso faz muito sentido agora. A garota ceifadora estava circulando Harry e olhando para ele intensamente, um sorriso lentamente puxando seus lábios. Alguém quer falar sobre a pessoa normal aqui? George perguntou com um pequeno aceno para onde ele achava que a pessoa invisível poderia estar. Parece que eu posso invocar uma ceifadora. Harry disse a ele simplesmente. Ela parece legal. Conhece Dean, aparentemente. Bem, considerando que você é meu chefe agora, acho melhor eu ser legal. Ela levantou uma sobrancelha questionadora para Harry. E Harry definitivamente podia ver a conformação e a descrença em seus olhos, de que ele era tão, bem, provavelmente jovem e magro, já que essa era a avaliação geral dos criminosos que o subestimavam. Então, você acha que poderia tirar Harlan Gregory daqui das nossas mãos e levá-lo para a vida pós-morte? Harry gesticulou para o fantasma. Ele parecia chegar até seu irmão e fazer alguns diagnósticos para ter certeza. Ah, tá. Ele precisava chegar até seu irmão e fazer alguns diagnósticos para ter certeza de que ele ficaria bem. Tessa inclinou a cabeça e estudou o espírito. Normalmente eu não posso pegar a alma até que eles concordem comigo, ou eles são enviados à força.
Ele justificou para onde eles tentaram banir o espírito. Se você me comandar, eu acho que definitivamente posso pegá-lo. Então, sim, eu ordeno. Por favor, pegue esse espírito e, se você não se importa, Harry acrescentou no final timidamente. Ele realmente não queria um servidor bravo com ele. Tessa riu, mas segurou firme o pulso do espírito congelado. Bem-vindo, mestre. Ela sorriu amplamente para ele. Por todas as coisas interessantes que acontecem ao redor de Winchester. Se você ficar com os irmãos, então eu tenho certeza que o verei novamente em breve. Ei, Tessa, só checando. Mas você pode tirar a alma de alguém se eu pedisse? Ele imaginou que valia a pena perguntar-se de qualquer maneira. Ele não sabia quão poderosos os ceifadores eram ou se o diabo poderia ter uma alma. O que provavelmente não, se ele pensasse sobre isso. O ceifador apenas riu dele. Então ele tinha certeza que a resposta era não. Mestre, se a alma está fora do corpo, então estou sob seu comando. Mas ceifadores são limitados em nossas capacidades. Não interagimos com os vivos, ela disse a ele. Não foi, não foi assim que fomos feitos. Não se preocupe. Obrigada a propósito. Sim, bom, também. Acho que era pra você. Bom conhecer você também, Tessa. Vou dizer a Jean que você disse um oi. Harry acrescentou com um aceno antes que os dois desaparecessem. Bem, isso foi estranho. George balançou a cabeça antes de dar de ombros e se virar para começar a lançar feitiços diagnósticos obviamente em Jean. Concussão e algumas costelas quebradas, mas ele vai sobreviver. Foi sua avaliação final. Com um aceno grato ao amigo, Harry abriu a sua bolsa de pele de topeira que ele havia magicamente expandido, como Hermione fez com sua bolsa de contas todos aqueles anos atrás. Com um aceno de sua varinha, uma poção saiu voando e Harry a pegou no ar. Ainda bem que ele está aqui para isso. Ter poções enfeitiçadas em você é muito, muito desconfortável. Ele disse com uma ruga no nariz em todas as em todas as vezes que isso foi feito com ele. Isso é seguro para trouxas? George verificou com um olhar estreito para o frasco. Isso só vai acertar a concussão. Sim, essa deve ficar boa. De um nível muito baixo. É de um nível muito baixo. Harry sacudiu sua varinha mais uma vez, e o líquido desapareceu. Desapareceu do frasco, ao mesmo tempo em que Dean gemeu. Bem, hora de inventar uma mentira sobre como nos livramos de Gregory. George sorriu amplamente e pegou uma pá para começar a encher a cova mais uma vez. Você sabe que eu não minto, George. Harry cruzou os braços. E fez uma careta para isso surgindo mais uma vez entre eles. Fred e George nunca foram melindrosos em esticar a verdade, então George nunca pareceu pensar sobre isso onde Harry estava envolvido, mesmo agora. Certo. George abaixou a pá novamente e franziu a testa. Bem, então eu vou contar a mentira e você só tem que me apoiar. Harry já estava balançando a cabeça. Não, eu também não quero mentir para os meus irmãos. Existem maneiras criativas para contar a verdade sem revelar tudo. Não vamos mentir para eles. Jorge, você sabe o quanto difícil foi para mim sustentar sua mentira neozelandesa. No caso, eu acho que seria a mentira que eles contaram para a senhora Weasley que eles iriam para Nova Zelândia. Harry lamentavelmente era um especialista em contar a verdade. Mas ele editava do jeito que queria nesse ponto, depois de seus anos como auror. George estremeceu profundamente com isso. Harry, sinto muito. Eu não estava pensando quando disse isso à mamãe. Eu só não queria que ela se preocupasse. Eu nunca teria. Eu sei. Harry o interrompeu rapidamente. George já tinha se criticado sobre isso várias vezes antes que eles deixassem a Inglaterra. Agora está no passado. Eu sei. É por isso que eu nunca protestei e fui junto. É também por isso que eles acreditaram em você, já que eu estava te apoiando. Mas ainda não mentimos para os meus irmãos, e eles não sabem sobre mim. Mas um dia, espero, saberão. Por favor, podemos apenas contar a eles algo verdadeiro assim, toda essa coisa de Mestre da Morte? Claro, Harry. George lançou-lhe um olhar triste antes de pegar a pá novamente. Eu realmente não queria te machucar. Eu sei, George. Está tudo bem. Está esquecido.
Harry o assegurou veementemente, pelo que pareceu ser a 20ª vez. Certo, obrigado. Então contaremos a ele sobre Tessa. Parecia que ela os conhecia. George começou a jogar a terra de volta no túmulo com facilidade. Harry gemeu, mas pegou a outra pá. Por favor, George, você tem que me contar esse feitiço. Estou ficando com bolhas. Que feitiço? George sorriu sem arrependimento. Foi interessante, eu confesso. No caso, a gente teve um pouco mais da visão dos poderes do Harry como Mestre da Morte, né? E tivemos uma pequena previsão sobre Tessa. Eu gosto muito da Tessa, eu confesso. Só quero ver como eles vão lidar com essa situação, tá ligado? O que eles vão falar sobre o caso com os Winchester e tal, e se os Winchesters vão acreditar. Enfim, é isso por hoje, pessoal. Tipo, esse capítulo eu acho que foi mais curto, eu acredito. Ou eu li mais rápido, não sei. Mas foi um capítulo interessante. É, Na próxima, amanhã eu vou tentar ler 2 capítulos da fanfic em Avante, que a gente está acompanhando. Que aí é uma fanfic do James Potter com Regulus Black. Mas eu confesso que eu tô mais ansiosa pra essa fanfic. Eu acho que é justamente porque junta 2 universos que eu amo, tá ligado? Do que pra em Avante. Em Avante eu tô curtindo, mas não sei. O Quarto Cavaleiro me pegou bem mais do que em Avante. É, por favor, se vocês quiserem comentar o que vocês estão achando da fanfic e o que vocês esperam para os próximos capítulos. Por enquanto é só isso. Tchau.